Eu estou aqui com um caso prático de cálculo de multa rescisória lá no portal do FGTS Digital. Nesse exemplo aqui o cálculo está pendente, então nós vamos aproveitar para ver todas as particularidades que envolvem o cálculo de multa, tanto pelo método 1 quanto pelo método 2. E vamos fazer também todo o processo de emissão de guia rescisória. Fala DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, é um prazer ter a companhia de vocês. Eu estou aqui com um caso prático de cálculo de multa rescisória com geração de guia rescisória. Como tem muitas particularidades, eu vou aproveitar para fazer um vídeo bem completo explicando todos os detalhes que envolvem o cálculo da multa e a geração da guia. Inclusive, esse caso de desligamento é um caso que aconteceu no início do mês. Então lembrando que tem aquela regra, se o desligamento acontecer entre o dia 1 e o dia 9, você tem que verificar se o FGTS do mês anterior foi recolhido. Se ele não for recolhido, você vai incluir na guia. A gente vai fazer esse processo aqui também, tá bom? Mas antes disso, já aproveita e verifica a tua inscrição aqui no canal. Se você não está inscrito, clica aí no botão de se inscrever. Deixa seu like, eu tenho certeza que esse tutorial vai valer a tua inscrição aqui no canal. Então clica aí no botão de se inscrever. Muito bem, como eu falei, tem outros exemplos aqui no canal. Acho que tem mais de 5, 6 vídeos ensinando você a gerar a guia rescisória, a fazer o cálculo da multa. Esse aqui, o cálculo está pendente, então nós vamos usar as funções que estão disponíveis ali de edição, de inclusão de remunerações. Vou explicar o método 1 e vou explicar o método 2 para vocês, então esse vídeo aqui vai estar bem completo, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente já poder começar o nosso tutorial. Vamos acessar o portal da FGTS Digital. Vamos lá, entrar aqui com o certificado digital da empresa. Ok. Primeira coisa que você tem que fazer é verificar se as informações já foram enviadas pela social, tá? Então, verifica lá se já foi enviado as remunerações, aqui já foi enviado, tá tudo certo. Às vezes o pessoal vem calcular a multa, mas não envia social ainda, ou não validou as informações na social. Então envia lá na social, confere se está certinho, depois você vem para cá, certo? Antes de nós gerarmos a guia, a gente vai ter que ir lá em remunerações para fins rescisórios. Quando o cálculo está pendente, ele aparece esse aviso aqui na parte superior. Atenção, existe histórico de remunerações pendentes. Inclusive, se você for aqui ó, no menu de guias rápidas, vai ter esse aviso. Se você for lá no guias parametrizadas, vai ter o mesmo aviso. Por quê? Para você ir lá fazer a complementação do cálculo. Se você clicar aqui, ele vai te direcionar lá para o módulo de remunerações para fins rescisórios. Ok? Só outro detalhe também que é importante aqui nesse módulo de remunerações para fins rescisórios é o módulo onde é feito o cálculo da indenização compensatória, multa do FGTS, e só vai estar disponível aqui aqueles empregados que foram desligados e têm direito à multa, tá? Nos casos de desligamento que não dá direito à multa, eles não aparecem aqui e nem os empregados que estão ativos, beleza? Vamos lá avançar então. Mesmo aviso aparecendo aqui, você pode clicar em pesquisar. Ele vai aparecer aqui embaixo quem está pendente, tá? Então tem essa colaboradora aqui, tem a data de admissão dela que foi em 2020. Só lembrando também que os empregados que foram contratados a partir do início da folha, o sistema calcula a multa automaticamente, tá? Essa aqui foi contratada antes do início da folha lá na social, essa que é uma empresa do grupo 3, a folha começou em maio de 2021, ela foi contratada em 2020, então o cálculo está pendente aqui. Se a gente for aqui na caneta, a gente vai editar, e aqui ó, eu tenho as duas opções de cálculo. Eu tenho a opção considerando o histórico das remunerações, que é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, o cálculo final eu vou fazer com base no histórico das remunerações, certo? E tem também com base no saldo para fins rescisórios, tá? Que é o método 2. Esse aqui é o método 1 e esse aqui é o método 2. No método 2 você vai colocar a base para fins rescisórios que está lá no conectividade social, certo? Então você tira lá o status do conectividade, verifica valor base para fins rescisórios, verifica se o valor está correto, tá? Você pega esse valor aqui e lança lá, ok? O mês da rescisão é essa primeira opção aqui, ó, incluir na base de cálculo FGTS sobre as verbas rescisórias. Esse aqui você vai ter que marcar. Por que eu tenho que marcar? Porque esse valor não está recolhido ainda. Você vai recolher na guia. E ele faz parte da base de cálculo da multa, então você tem que incluir ele. Outra opção aqui é incluir também o mês anterior à rescisão. Então, nesse caso aqui, o empregado está sendo desligado no dia 1º/6, certo? E o mês de maio não foi recolhido, que é o mês anterior. Então, ele não está nesse saldo aqui para o cálculo da multa. Então, nesse caso, eu vou incluir também. Caso esse mês aqui já tivesse sido recolhido, aí eu deixaria desmarcado, tá bom? Então, verifica se o mês anterior foi recolhido ou não. Dependendo da situação, você vai marcar aqui ou não também, beleza? Aqui, então, eu encontrei o valor da base total. Ele vai aplicar os 40% e vai ter aqui o valor já da multa calculada. Se eu estivesse fazendo o cálculo utilizando o método 2,
Bastava eu criar aqui em concluir e enviar, ele ia perguntar se eu concordo, aí eu concordava aqui, confirmava e o cálculo ia ser concluído, tá? Nesse caso aqui, eu não quero fazer por esse método aqui, eu quero fazer pelo método 1. Já tem vários vídeos aqui no canal ensinando você a fazer pelo método 2, e é basicamente isso aqui que eu já expliquei, tá? Eu queria explorar as possibilidades que tem aqui no método 1, tá bom? Porque aqui no método 1, ele vai trazer todo o histórico de remunerações lá do E-Social, que você escriturou a partir do início da folha, ó. No caso que é uma empresa do grupo 3, começou em maio de 2021. Então traz todos os históricos de remuneração que foram escriturados lá, ele calcula o percentual do FGTS e atualiza pelo JAN até a data do desligamento, certo? Então aqui está todos os meses, incluindo o mês 5, que é o mês anterior, e o mês da rescisão está aqui também, certo? Só que ele está incompleto. Olha aqui um detalhe também. Tudo que foi importado do E-Social anterior ao início da obrigatoriedade, no caso até fevereiro de 2024, eu consigo editar. Agora, períodos posteriores, já a partir do início da obrigatoriedade, eu não consigo. Então, se aqui no mês 3 tivesse um valor de base errado, eu teria que ir lá no E-Social e corrigir lá a folha, tá? Então aqui, como é que eu faço então nesse caso aqui? Como são poucos meses, você pode até fazer a complementação, talvez seja até interessante. Dependendo do teu tempo aí, tem gente que diz, professor, eu não tenho tempo de fazer complementação, então tá tudo certo, tá? Se não tem tempo, utiliza o método 2, vai lá, faz como eu fiz ali, preenche as informações ali e tá tudo certo. Aqui, eu quero fazer essa complementação porque eu quero mostrar para vocês as possibilidades que tem aqui de você fazer. Eu tenho basicamente aqui 3 métodos para fazer essas complementações. O primeiro é clicando aqui na caneta e fazendo a inclusão individual, certo? Então você vai atribuir o valor da remuneração, se é um valor fixo, um salário mínimo, mês posterior, anterior ou sem direito ao FGTS quando está afastado, escolher a categoria e colocar o valor e colocar se teve décimo, ok? A outra possibilidade é você fazer por período. Então você pode incluir um período. Aí você vai definir a mesma coisa, atribuir um valor, certo? Colocar a categoria, marcar se quer apenas os meses que estão em brancos, colocar o período inicial e final e o valor que quer lançar. Às vezes pode ser que o empregado tenha recebido só um salário mínimo, por exemplo. Aí você pode escolher até aqui, ó, tem a opção de salário mínimo. Então você coloca o período e ele já vai preencher tudo. Inclusive se você quiser que ele inclua 50% no 13º do mês de novembro e dezembro, você já pode marcar aqui. E a outra possibilidade é você gerar um arquivo de importação, que está aqui, ó, importar arquivo. Aí você cria um arquivo de importação, ele vai te dar o layout do arquivo aqui, deixa eu clicar aqui para ele abrir. Ele vai te dar o layout aqui do arquivo para você criar, ok? Aí você cria esse layout de arquivo aqui, eu vou ensinar você a fazer isso também, tá? E aí você joga para lá, beleza? Então vamos fazer todas essas possibilidades aí. A primeira então vai ser a inclusão individual. Então eu vou clicar aqui, eu vou atribuir um valor fixo, categoria 101, e vou lançar aqui o valor que eu já separei aqui os valores para lançar. Então nesse valor aqui, eu já tenho a competência, que é a competência 8 que eu estou lançando. Vou lançar aqui o valor, certo? Vou em confirmar. Pronto, aqui está, ó, inclusão manual. Aqui o valor da remuneração, ele calculou o FGTS e atualizou, tá? A outra possibilidade é fazer a inclusão por período. Então eu vou incluir por período de janeiro de 21 ao mês 4 de 21, tá? Porque do mês 9 ao mês 12 eu quero fazer no arquivo de importação. Então bora fazer do mês 1 de 2021 ao mês 4 de 2021, que inclusive é essa remuneração que está aqui, ó. O empregado, como vocês podem ver, ele tinha a mesma remuneração. A partir daqui que teve variação, mas nesse começo era a mesma remuneração. Então bora lá incluir o período. Então incluir período, eu vou definir ali se é valor fixo, se é salário mínimo, se é igual ao mês anterior, se é igual ao mês posterior, certo? No caso aqui até é igual ao mês posterior, se eu quisesse, eu poderia escolher essa opção, tá? Mas eu quero colocar aqui o valor fixo. Colocar a categoria que é 101, colocar o período inicial, tá? 2021, janeiro de 21 e mês 4 de 21. E o valor é aquele valor lá, que era o valor fixo que ele recebia. Então eu vou confirmar. Pronto, foi preenchido com sucesso. Então voltando para cá, ó, ele preencheu todo esse período aqui, ó, que está tudo manual, com sucesso. Agora sobrou o mês 9, 10, 11, 12 para a gente fazer esses lançamentos. No mês 11 e no mês 12, eu tenho o valor da remuneração do 13º. Então a gente vai criar um arquivo de importação
conforme a orientação que está aqui nesse layout, tá? Não é difícil, é só você seguir aqui toda a orientação que está escrita aqui e você preenche, tá? Então, como é aqui que eu vou preencher? Na linha 1 vai ser a identificação do trabalhador. Aí ele vai pedir o CNPJ ou CPF do empregador, CPF do trabalhador, data de admissão, matrícula e categoria se for trabalhador sem vínculo. Na linha 2, tudo que for linha 2 é remuneração. Então tem competência, categoria, valor principal, valor do décimo e valor ausente, no caso se tivesse afastamento, tá? Aqui tem um modelo de planilha em CSV, ok? CSV para você utilizar, preenchida já. E tem o modelo do bloco de notas, que é o que eu mais gosto de utilizar, certo? Então eu vou pegar esse modelo aqui do bloco de notas. Então bora construir aqui um bloco de notas. Eu vou abrir aqui um novo bloco de notas, certo? Então na linha 1, ponto e vírgula, eu começo com o que aqui? Ele está dizendo CNPJ do empregador, se for o CNPJ só as 8 primeiras posições, CPF do trabalhador, data de admissão, matrícula e categoria se for o caso. Não é o caso aqui, tá? Então, isso que eu vou preencher, seguindo esse modelo aqui. Então, aqui no cabeçalho, eu consigo essas informações. Eu tenho aqui a raiz do CNPJ do empregador, que é essas primeiras 8 posições aqui. Então, eu venho aqui e lanço, tá? Tiro os pontos. Aí, ponto e vírgula, CPF do empregado, que está aqui, do trabalhador. Então, digito aqui. Ponto e vírgula, a data de admissão, que está aqui também, separada por traço. Ponto e vírgula e a matrícula, que aqui é só um número. O que mais tem aqui? Nada, né? Então vai até na matrícula e aí já está tudo certo, beleza? Aí na linha 2 começa as remunerações. Começa como a remuneração? Começa com competência, categoria, depois valor principal e depois valor do 13º salário, se houver, tá bom? Então a gente vai usar esse exemplo aqui, que tem um exemplo com um décimo, beleza? E esse aqui também, que é só a remuneração. Então, bora lá? Eu já tenho aqui as remunerações que eu preciso, tá? Eu separei aqui. Deixa eu só pegar. Aqui é do mês 9 ao mês 12. Eu vou só pegar aqui para ter como referência. Vou colocá-las aqui embaixo, só para eu pegar como referência. Mas vamos lá. Primeira linha 2, ponto e vírgula. Aí vem o quê? Vem a competência, que é 9 de 2020. Ponto e vírgula. Aí eu preciso lançar o que? A categoria, que é 101, ponto e vírgula, o próximo é remuneração, tá? Ok? Aí ponto e vírgula, e aí viria décimo, mas não tem, então mais ponto e vírgula. Aí acaba, tá certo? Aí na linha 2 é basicamente a mesma coisa, então eu vou copiar, porque não mudou a remuneração, mas se mudasse você atualizava. Então você vai repetindo a linha 2, agora aqui é 10, tá? Vou repetir aqui também, outra linha 2. Aqui é mês 11, e a diferença aqui é que já vai ter o valor do décimo. Então, eu vou incluir aqui o valor do décimo. Ok? E aí, na linha, mais uma linha 2 eu vou abrir aqui, porque já tem mais uma competência, que é a competência 12. E aí, eu vou também atualizar aqui o valor do décimo. Muito bem, então está finalizado aqui, tá? Então, na linha 1, raiz CNPJ, CPF, data de admissão, matrícula, tá? Lembrando de pôr um ponto e vírgula lá depois da matrícula. Linha 2, competência, categoria, remuneração, 2 ponto e vírgula, porque 2 ponto e vírgula, porque aqui não tem 13º, tá? Na outra linha 2, outra competência, vai repetindo as competências. E aqui eu tenho a competência 11 e a competência 12, e ambas têm 13º, então foi incluída aqui no final também, certo? Feito isso, você vai em salvar. Vou aqui salvar na área de trabalho. Você pode renomear ele. Muito bem, aí a gente vai lá no portal, então, vamos lá na parte inferior, importar arquivo, selecionar arquivo, vamos lá, hora da verdade agora. Confirmar, pronto, arquivo importado com sucesso. Aí ele foi lá e preencheu automaticamente os meses, aqui era do mês 9 ao mês 12, e aqui, como vocês podem ver, ó, ele está com status de arquivo, ok? Aí o sistema encontrou a base total e calculou o valor da multa compensatória, tá? Pessoal, mais uma vez quero enfatizar, você não é obrigado a fazer dessa forma aqui, tá bom? Que só realmente aproveitar para fazer um vídeo bem completo, ensinar para vocês as funções que estão disponíveis aqui no cálculo de multa. Eu poderia ter feito o cálculo com base no método 2, que tem vídeo aqui no canal ensinando vocês a fazerem isso, certo? Então, complementei ali, todas as outras remunerações que vieram do social estão corretas, tá? Eu só tenho que me certificar que o valor da multa está batendo com o valor da multa que foi apurado lá no software de folha.
Pode ser que dê diferença de centavos, porque aqui ele aplica exatamente a regra de atualização e pode ser que lá na conta caixa pode ter tido algum tipo de erro na atualização dos valores, que é comum de acontecer. Mas aqui está certo que não vai ter erro, porque se as bases de remuneração estão corretas, o sistema vai calcular corretamente o valor do FGTS a pagar, tá bom? Aqui só é a multa que está calculando, beleza? Finalizando esse processo, você precisa concluir, tá? Se você sair daqui, ele não vai considerar, porque você não concluiu o processo. Então eu vou concluir e enviar para o gestão de guias, vou em confirmar. Pronto, concluído com sucesso. Se eu voltar aqui novamente, ó, pesquisar, deixa eu desmarcar aqui o pendente, eu vou procurar por concluído. Ele vai estar aqui, ó, concluído completo. Beleza? Então a multa já foi calculada, agora eu posso ir para o processo de geração de guia, certo? Então vamos aqui. Nesse caso, eu preciso ir lá pelo guias parametrizados. Então, gestão de guias, guias parametrizadas. Esse desligamento aqui, ele aconteceu no dia 1º/6. Então, eu tenho que recolher o FGTS do mês anterior junto, tá? Então, eu vou selecionar aqui o mês 5, ok? Outra dica que eu dou para vocês também é fazerem a pesquisa por CPF. Então, eu tenho o CPF do empregado aqui, vou lançar ele aqui. Lembrando que esse indicativo aqui de guias, se ele tiver marcado, se o débito estiver fazendo parte de uma outra guia, ele não vai aparecer listado aqui. Como eu não emiti guia ainda do mês 5, não tem problema de ele ficar marcado aqui, tá? Se eu tivesse emitido já a guia do mês 5 e eu precisasse tirar ele da guia, como já tem vídeo aqui no canal ensinando, eu teria que deixar essa opção desmarcada, beleza? Bora pesquisar. Trouxe aí todos os débitos só desse empregado do mês 5 e do mês 6, tá? Tá tudo aí, eu vou selecionar todos os itens, ok? Vou em adicionar na guia, aí eu vou avançando. Na etapa 2 é a etapa onde eu defino o vencimento e a tag da guia, tá? Estou na etapa 2 aqui. Nesse caso, pode deixar o vencimento que o sistema trouxe e vou só adicionar uma tag aqui para identificar de quem é a guia que eu estou gerando. Lembra de usar a caixa alta, vamos lá, vou em avançar. Aqui na última etapa é a etapa da emissão da guia, então só clicar em emitir. Pronto, ele já emitiu a guia e aproveito e já baixo o relatório da guia também, certo? Muito bem, guia emitido. Um detalhe aqui só para a gente fechar, lá no gestão de guias, consultor de guias, vai aparecer a guia que você emitiu aqui, certo? Para você acompanhar o processamento dela. A partir do momento que ela for paga, vai aparecer aqui como paga, aguardando individualização, depois ela vai aparecer como paga individualizada, beleza? Então é isso, pessoal, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado mais uma vez. Assiste o vídeo com calma, assiste outros tutoriais, muita atenção na hora de fazer esse procedimento, tá bom? Só lembrando aqui, só quero enfatizar que esse aqui é um desligamento que aconteceu no início do mês, por isso que eu precisei incluir o mês anterior na guia. Mas se fosse um desligamento que acontecesse a partir do dia 10, aí eu não precisaria incluir o valor do mês anterior, tá bom? Eu espero mais uma vez que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o like e se vê na próxima. Tchau, tchau.